Irmãos, eu dou muito valor a esse dia. Não sei vocês. Sabe, hoje eu estava vendo as pessoas, os ciclistas, os corredores, os andadores. Que bonito. Mas tudo para a ira de Deus. Porque eles não conhecem a verdade. Hoje não é dia de correr. Hoje não é dia de você pedalar. Mas, de repente, hoje é o único dia que eu tinha para fazer isso. Um amigo lá me convida para jogar vôlei. Além de jiu-jitsu, que eu sou apaixonado por jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, eu também gosto de jogar vôlei. Só que o vôlei é domingo. Eu falei, domingo eu não posso. Poxa, pastor, você não pode jogar vôlei um domingo? Eu falei, não posso. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. Porque domingo é o dia mais importante da semana. Porque domingo, de repente, é o único dia em que a congregação dos santos, em que o povo do pacto, o povo da aliança se reúne em uma adoração congregacional ao Deus triuno. É o nosso Shabat, é o nosso descanso. Eu falo lá em Moçambique, não sei se você veio com algum programa e não vê a hora do culto acabar, você está em pecado. E o pastor André, meu irmão, isso não é você que decide, não é isso? Ainda bem que não acreditamos em livre-arbítrio, né, irmãos? Cuidado, hein, irmão, fica falando não, eu também falava não, meu irmão, neguei muito. Mas eu falo para a nossa congregação que hoje é aquele dia em que nós damos e recebemos dádivas espirituais. Hoje é aquele dia que é o vislumbre da glória, daquele glorioso dia. E sabe, pensando nisso, eu queria que nós hoje meditássemos um pouquinho. E depois eu vou falar de Moçambique, vou mostrar um vídeo para vocês, para que vocês possam conhecer os seus irmãos africanos. Nós temos irmãos espalhados no mundo todo. Essa é a beleza da igreja universal, não aquela que está nessa rua, tá vendo? Amém. Mas a igreja que está espalhada em todos os rincões da terra. Vamos abrir lá em Neemias. Então, Neemias é um livro histórico. Está lá no Antigo Testamento. E nós vamos ler juntos o capítulo 8, dos versos de 1 a 12. Então, Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler 12 versículos somente. Eu vou esperar todos os irmãos encontrarem. Eu só sei que Neemias está entre Gênesis e Apocalipse. Neemias, capítulo 8. Else. It's a thing coming up. Yep, that's. Você pode ligar para mim a internet porque não está abrindo aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ainda bem que eu conheço bem esse texto, hein? Porque se não abrir aqui, eu já estou com ele memorizado aqui. Irmãos, enquanto eu estou aqui conectando a internet, seria possível que nós, em reverência à palavra inspirada de Deus, nos colocarmos de pé? Para que a gente possa... Mas só para quem puder, eu sei que o irmão não pode, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor na minha versão Almeida, século 21. Capítulo 8. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia
do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semar, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pedaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo leram no livro a lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamentei, nem choreis, pois todo o povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviar algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, queremos nesse momento aqui colocar este culto nas tuas mãos. Rogo, Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor nos humilhe, que o Senhor nos faça, que inclinemos o nosso coração, os nossos corações em adoração a Yahvé. Que o nosso coração esteja como que se o rosto estivesse em terra. É o que eu te rogo nessa manhã. E que possamos aqui juntos termos aquela verdadeira comunhão que só é possível por meio da sola Escritura. Eu oro em nome do Deus Trino. Amém. Irmãos, podem se sentar. Quem foi Neemias? De repente, o irmão André já deve ter feito uma explanação sobre isso. Não sei se você já tiver a oportunidade de navegar neste oceano histórico. Mas Neemias, nessa primeira parte, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco de quem foi esse homem de Deus, homem macho raiz. Aquele que, acho que se tivesse café ali, acho que ele ia tomar café sem açúcar. Eita, já pensou? Neemias era um judeu, irmãos. Um judeu que vem do exílio, pós-exílio. Ele está nesse contexto. Lembra que Deus havia dito por meio dos seus profetas, por meio de Isaías, de Jeremias e entre outros profetas, que um dia ele ia pegar a nação, o povo da aliança, e Deus iria levar esse povo para sofrer,
Porque é isso que acontece quando nos desviamos da centralidade da palavra de Deus. Deus castiga. Nossa, mas Deus é amor, pastor. Ele é amor. E eu não tenho dúvidas de que Deus ele é puro amor. Ele é só love. Mas ele também é ira. Ele castiga, ele disciplina aqueles a quem ele ama. E foi isso que aconteceu. Sabe, irmãos, Neemias ele é esse homem chamado. Neemias era esse judeu cuja sua família havia permanecido na região da Pérsia depois que Ciro decreta o retorno dos judeus para a sua terra. E havia uma lei na Pérsia. A lei dizia, conclamava que aquele povo, o povo que era escravo de outra nação, podia ser liberto e voltar para a sua terra natal. Lembra, irmãos, nós estamos falando de Jerusalém, a cidade luz, o Monte Sião, o Monte do Rei. Nós estamos falando daquela cidade que Deus escolheu para que um dia o Rei da Glória, o juiz do universo, iria vir e reinar sobre aquela cidade, sobre os povos da terra. Esse é o contexto. Mas essa cidade estava sob escombros. Lembra quando a Babilônia vem e arrasa? Tanto Judá quanto Israel foram levados cativos. E eles foram levados e passaram décadas longe da sua cidade. Imagina só aquele povo que teve que praticar canibalismo. Aquelas mulheres, aquelas mães judias tiveram que comer os seus próprios filhos. Porque essa é a consequência do pecado. É isso que nós somos capazes de fazer, porque somos depravados totalmente. Ainda bem que até para a nossa depravação total, Deus colocou um freiozinho. Senão nós já teríamos nos matado. Ainda bem que eu sei jiu-jitsu. Mas sabe, irmãos, onde é que Neemias estava quando ele foi chamado? E isso é uma coisa interessante para nós pensarmos um pouco. Neemias, ele estava em Suzã, ou seja, ele estava na Pérsia quando Deus o chama. E sabe, a Pérsia, ela desenvolveu um papel preponderante, importantíssimo na história judaica. A história do povo de Israel se dá em um contexto em que a Pérsia libera aquele povo para voltar à sua terra natal, para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. E aquele rei, ele tinha uma promessa e ele ia obedecer ao propósito de Deus, ele iria financiar a reconstrução novamente daquela cidade. Ele ia usar Neemias. E sabe, irmãos, Deus usou Neemias para que este homem que estava na Pérsia em um lugar de conforto, em uma elevada posição, em grande intimidade com aquele grande rei, o grande rei Artaxerxes I, o magnânimo Artaxerxes. A posição dele era incrível, ele era copeiro do rei. Ele era um homem de perto do rei. Ele servia o cálice do rei. Ele estava num lugar de conforto, de segurança. Mas quando ele ouve, mais ou menos ali no período de 438 a 400 a.C., ele ouve o relato de como estava vivendo o seu povo, sobre os escombros do pecado, sobre uma terra cinzenta. O que tem na guerra? Quando a guerra passa, as cores desaparecem, não é verdade? Só fica uma cor, cinza, não é isso? É só você pegar uma imagem e você olhar ela antes da guerra e depois da guerra. Depois da guerra, o que resta são escombros, cinza, choro, dor, lamento, tristeza, desânimo, vontade de morrer. Sabe quando Neemias recebe aquela notícia e ele fala: olha, a coisa está feia.
O teu povo, Neemias, está passando por grande aflição e vergonha, porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e as portas da cidade haviam sido queimadas. Ou seja, o que identificava uma nação? Portas e muros. Era humanamente impossível destruir os muros da Babilônia. Aquilo era um império gigantesco. Quem lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Era uma maravilha antiga. E uma nação desse tamanhozinho, chamada Pérsia, guiada pelo Espírito Santo, fala: eu já sei como nós vamos invadir a Babilônia. Nós vamos desviar o rio, eles vão ficar sem água, e nós vamos entrar por ali. Foi o que aconteceu. E aí, nesse momento em que a Pérsia liberta Israel e eles voltam para Jerusalém, aquelas pessoas estavam passando fome. Não sei quantos de vocês já passaram fome, a ponto de terem que comer os seus próprios filhos. Mas Neemias nos ensina que um crente que tem uma mentalidade espiritual não pode se preocupar somente consigo mesmo. Mas cada crente que faz parte do corpo de Cristo é chamado a uma santa aflição em ver o seu irmão passando aflições. O que Neemias fez? Ele sai da sua zona de conforto. Ele se levanta, ele jejua, ele chora, ele ora, ele fala: ó Senhor, e aqui Senhor é com todas as letras maiúsculas. Ele está rogando a Yahvé, ao Deus da aliança, aquele Deus que faz a primeira reforma. Porque a primeira reforma não nasce há 500 anos atrás. Legal. Ele lembra daquela aliança em Gênesis 3,15. Ele lembra da primeira reforma protestante da história da humanidade, quando o próprio Deus, o próprio Yahvé, ele revela o seu plano eterno a Adão e Eva, quando ele fala que um dia o descendente da mulher, uau! Obrigado, Senhor. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Sola grátis. É graça pura. Isso aconteceu lá na cruz. E essa era a promessa. Como era possível que Neemias permitisse que um dia o descendente da mulher, que os filhos da serpente a todo momento tentaram destruir a descendência da mulher, como que Neemias podia permitir que o Messias, o Rei da Glória, se assentasse em uma cidade que estava destruída? Ah, não. Um crente de verdade, eles têm que ter uma santa indignação e não permitir que a casa do Senhor, que o trono do Espírito Santo esteja de qualquer maneira. E nós não estamos nada diferente. Porque o que nós estamos esperando? Tudo é escatos. Tudo é escatológico. Assim como o povo de Israel estava esperando esse Messias, o que nós estamos esperando? Tudo é escatológico, irmãos. Nunca se esqueçam disso. Então Neemias foi aquele homem que Deus usou, tirando-o da zona de conforto, colocando ele em extrema aflição para se tirar dos seus irmãos, para com isso agir. E sabe, irmãos, essa pequena introdução eu já quero trazer algumas aplicações. Todo crente precisa ser um conforto, porque o nome de Neemias significava Jeová consola, conforta. Todos nós somos chamados a ser um consolo e um bálsamo para os nossos outros irmãos. Todos nós somos chamados por Deus a estarmos preparados para abnegarmos a nossa vida pelo amor do Evangelho. E agora eu quero entrar na nossa pregação. Eu pretendo ser muito simples hoje, irmãos. Mas eu queria que a gente entendesse, e de uma vez por todas, irmãos, que nós só iremos experimentar uma reforma espiritual nas nossas vidas se o nosso coração, se aquilo que nós verdadeiramente adoramos for a palavra de Deus. Não há avivamento espiritual sem sola Escritura. E o que nós vamos ver aqui é uma reforma acontecendo, irmãos. Não só mais uma reforma física,
Neemias já havia terminado de reconstruir os muros, as casas e as portas. Neemias era aquele tipo de governador que anima, que vale a pena. Sabe aquele que você votaria 3, 4 mandatos, 5 mandatos? Ele era um homem trabalhador, um homem que não só prometia, ele fazia. E juntamente com Esdras, o que ele vai promover aqui, de repente, é mais uma reforma espiritual. Lembra? A primeira reforma acontece quando? Em Gênesis. Quando Deus fala, a teologia de vocês está totalmente distorcida. Não é isso que aconteceu? Adão e Eva quiseram ser como Deus. É possível isso acontecer? Reforma protestante. Reforma. Há 500 anos atrás, reforma. E continuamos vivendo uma reforma todas as vezes que nos desviarmos da centralidade da palavra de Deus. Mas eu queria começar com uma pergunta para vocês. Qual é o maior organismo vivo do mundo? Você sabe me dizer? O maior organismo vivo hoje do mundo. De repente você deve ter pensado assim, o maior organismo vivo do mundo é um elefante. Ele é muito grande. Eu já vi um elefante. É muito grande. Ou de repente você pode ter pensado que o maior organismo vivo do mundo é uma baleia. Sabe as baleias azuis, aquelas que são gigantes que... Se você pensou isso, você está totalmente enganado. Eu estava muito preocupado porque eu não estava conseguindo uma captação para essa pregação. E a minha esposa falou assim, amor, lê esse livro aqui, esse trecho do livro aqui da Dana Gresh. E lendo um trecho do livro da Dana Gresh, daquele livro Mentira em que as meninas acreditam, eu descobri que o maior organismo vivo do mundo é uma árvore. Em Fishes Lake National Forest. Falei certo, meu querido? Em Utah, nos Estados Unidos. Eu já descobri que o irmão fala inglês, né? Irmãos, essa árvore ela é tão grande que ela até ganhou um nome. Se chama pando. E não é uma sequoia gigante, porque as sequoias são gigantescas, não é verdade? Não é uma sequoia. Eu estou pegando vocês hoje, hein? Poxa, não é um elefante. Não é uma baleia, não é uma sequoia, não. É um álamo. Depois vocês podem pesquisar. Mas, especificamente, é uma colônia clonal de um álamo trêmulo macho. Irmãos, pando, essa árvore, ela é conhecida como um gigante trêmulo. Porque parece uma floresta, ela todo o tempo está vibrando. Mas o que eu achei interessante nessa história é que foram identificados marcadores genéticos em todo o tronco dessa árvore que comprovam que todas aquelas árvores, aqueles álamos, compartilham de um só imenso sistema subterrâneo de raízes. Isso é incrível, porque é uma só raiz sustentando todos aqueles clones de árvores que nasceram de pano. Ou seja, essa planta, essa árvore, ela se espalha por 429 mil metros quadrados. É o que valeria a 33 baleias azuis enfileiradas. E ela pesa 6 toneladas. Imagina só o tamanho da raiz dessa árvore para sustentar 6 toneladas. E continuando lendo esse livro, Dana Gresh, ela traz um dado interessante. Ela fala que essa árvore sobreviveu a muitos incêndios florestais. Por quê? Porque as suas raízes eram profundas e todas as vezes que o fogo vinha e queimava esse álamo gigante, essas raízes, elas se fortaleciam porque elas estavam muito profundas e elas brotavam novamente novos filhos. Mas em fazendo um contraste, ela diz que lá também crescia nessa mesma floresta coníferas, que são plantinhas que têm raízes desse tamanhozinho. E o fogo passava e lambia essas plantinhas. Ou seja, irmãos, raízes são coisas poderosas. São coisas que nos assustam. Raízes profundas indicam que há uma coisa que está sendo muito bem sustentada.
Elas não são visíveis. Mas eu quero fazer uma provocação nessa manhã. Que tipo de raízes tem sustentado a sua teologia? Que tipo de raízes, que tipo de teologia tem sido aquilo que tem sustentado a sua vida espiritual? Porque nós estamos falando das disciplinas espirituais que glorificam a Deus nesse capítulo 8. E a ideia aqui é mostrar que só é possível por meio da palavra de Deus sofrermos, no bom sentido da palavra, um avivamento espiritual nas nossas vidas e na nossa igreja. Irmãos, a gente vive num mundo tão relativista, não é verdade? Um mundo tão secularizado que hoje você falar da palavra de Deus, você dizer, olha, eu sou crente firmado na Escritura, é um escândalo. Por isso que eu pergunto para vocês, onde estão firmadas as raízes da sua fé? Irmão, somente quem nasceu de novo pode experimentar por meio de uma vida em Cristo e na sua palavra uma verdadeira reforma espiritual. Somente quem nasceu de novo pode experimentar em sua vida um verdadeiro avivamento espiritual. Eu não sei como está a sua vida com Deus, é a primeira vez que eu venho aqui, e de repente é a última, não sei se vocês vão querer que eu volte aqui novamente. Mas eu queria que vocês lembrassem de alguma coisa, irmãos. Se a igreja, se essa igreja, se a nossa igreja estiver firme na palavra de Deus, ela irá experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Não esses avivamentos que a gente vê por aí. Porque o avivamento espiritual começa dentro do nosso coração e termina lá nas ruas, na proclamação do Evangelho. Eu vou dividir a minha mensagem em 3 pequenos pontos. Em primeiro lugar, diante da palavra de Deus, nós precisamos ter sede em buscá-la todos os dias. Eu não sei como está o seu relacionamento com essa palavra. Mas olha aqui que fala os versos de 1 a 3. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente da praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Imagina só, irmãos. Neemias foi um servo que ele trabalhou muito. Eu acho que as mãos dele estavam cheias de calos. Ele dedicou grande parte da sua vida na restauração física de Israel. Mas o interessante é que ele tinha vistas a uma verdadeira reforma espiritual. Porque se aquele povo voltasse de novo a cometer os mesmos pecados de idolatria, os mesmos pecados de injustiça social, ele sabia que Deus novamente iria trazer juízo sobre aquele povo. Sabe, um dos trabalhos mais importantes que Neemias promoveu para o seu povo foi a restauração da sola escritura. Neemias sabia que se a palavra de Deus não fosse o centro gravitacional da vida do povo de Israel, sabe, tudo iria ruir novamente, tudo iria se desmoronar, porque é muito fácil destruir, não é verdade? Difícil construir, fácil de destruir. O que nós vamos ver aqui nessa passagem é exatamente um retorno do deleite que o povo de Israel, por meio do Espírito Santo, ia começar a experimentar em seus corações. Irmãos, para Neemias e Esdras, restaurar a autoridade da palavra de Deus em Jerusalém era um pilar dessa reforma.
O povo pediu ao sacerdote e escriba Esdras para trazer o livro da lei de Moisés. Parece que agora está havendo uma sede em voltar, em retornar aquilo que verdadeiramente era importante para a manutenção diária da vida daquele povo. É na lei que o povo tinha a sua blindagem, é na lei de Moisés a promessa do Messias, é debaixo daquela lei onde estava calcada, firmada a esperança de que um dia o Messias haveria de vir sobre Jerusalém. Claro que Neemias, que não era temente a Deus, ele não iria permitir que o seu rei viesse reinar sobre um monte de poeira, sobre um monte de coisas destruídas. Muitas das vezes é assim que está a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos precisando de um avivamento, de restaurar nos nossos corações a autoridade das Escrituras. Esdras foi o mestre dessa assembleia, deste culto. O sacerdote foi quem presidiu este culto. Por quê? Porque não havia ninguém tão qualificado, tão apto para expor e pregar como ele. Ele era um escriba preparado na lei de Deus. E aqui eu falo para o irmão André, não sei qual é o outro irmão que prega. Para nós, para mim, você é outro irmão que prega? Eita, coisa boa, né? Deus nos chamou para estarmos aptos como arautos da verdade. Para não pregar as nossas próprias palavras, mas para pregar a palavra de Deus. Lembra de 2 Timóteo 2,15? Por isso procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, e nós precisamos nos lembrar, Deus não tem compromisso com as nossas palavras. Deus tem compromisso e zelo pela palavra que veio dele. E qual é o nosso papel como pregadores? Ensinar, pregar toda a verdade de Deus. E por meio dessa pregação, o Espírito Santo traz um avivamento nos nossos corações, um avivamento e uma reforma espiritual, a ponto de nós nos quebrantarmos como o povo daqui a pouco vai se quebrantar. Mas o que me chamou a atenção é que eles estavam em unanimidade, como um só povo, como uma só voz. O povo chegou e falou assim: Esdras, é o seguinte, irmão, nós precisamos que você leia o livro da lei de Moisés. Nós estamos sedentos daquilo que pode preencher a nossa alma, daquilo que pode preencher o vazio existencial dos nossos corações. Sem a lei de Deus nós não somos nada. A lei de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática. E muitas das vezes nós terceirizamos isso na nossa vida. Muitas das vezes nós deixamos ela em segundo plano, quando deveríamos de forma unânime chegar diante de Deus e da sua palavra falar: Senhor, que a tua palavra seja a alma da minha adoração. Foi algo voluntário aqui, não foi algo forçado, porque em uma reforma espiritual, na reforma o povo de Deus se reúne em adoração. Estava conversando com a irmã, parece que essa igreja tem uma proposta diferente. Parece que essa igreja quer viver nas bases da sola Escritura. Foi o que eu entendi. Então essa proposta, ela é a única que pode gerar dentro dessa igreja a verdadeira reforma espiritual que cada um de nós precisamos todos os dias. Aí nós vamos ver no verso 2, 9 e 11. No primeiro dia do mês, e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. E aí o verso 9. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus.
não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E o verso 11, então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Parece que aqui havia o que nós chamamos de princípio regulador do culto. Parece que havia um dia, em especial, que o povo se reunia em adoração congregacional diante da lei de Deus. Esse é o Shabat, irmãos. O sábado judaico, o dia consagrado ao Senhor. Esdras leu em voz alta o livro da lei de Moisés, ou seja, o primeiro dia, ou seja, o dia de descanso, o dia que o povo parava, o Shabat, o dia de Yahvé, o dia do Senhor, não qualquer dia, um dia de jubilação, um dia ordenado por Deus na própria criação. Ou seja, o povo, por meio da palavra de Deus, quer restaurar aquilo que fazia com que eles fossem fortes. Ou seja, há um dia em 7 que o povo parava e dedicava a sua vida de forma exclusiva. É o que eu falo para os meus filhos. Esse dia hoje é o domingo. Porque o Shabat, o sábado, esse dia consagrado não era um dia em si, mas esse dia deveria fazer com que o povo de Israel, o povo da aliança, o povo do pacto, afinal de contas, estamos falando de quem? De um povo que era para ser sacerdotal. Eles tinham que parar e apontar. Esse dia apontava para quem? Para o Messias, para o Cristo que haveria de vir um dia se assentar no trono de Israel. Eu não sei qual é a escatologia de vocês, não vim discutir escatologia aqui. Eu acredito que o meu rei está reinando agora. Eu acredito que estamos vivendo o reino milenar. Eu acredito que o Senhor está em seu trono de glória, reinando, e um dia virá buscar a sua igreja. Vai destruir este mundo e vai, sei lá, reformar ou recriar novos céus e nova terra onde vai habitar a justiça. Esse povo, nesse dia, tinha que focar em Cristo, no Messias, naquela promessa da primeira reforma de Gênesis 3:15. Era um dia de jubilação, a santa convocação do povo da aliança para o culto. Irmãos, imagine você que é brasileiro. Imagine se você é expulso do Brasil, que você se transformou em um escravo de outra nação. Imagine você décadas longe, né? Daquele queijinho mineiro. O que mais que vocês gostam de comer, que é muito típico daqui? Docinho de leite, nossa. Cafezinho, ó. Nossa. Imagine você décadas, 70 anos, longe da cidade luz, da cidade onde Deus escolheu para estabelecer aonde o Messias iria reinar, e você não está longe da sua cultura, longe do seu povo, em outra cultura, sendo escravo de outro povo, e agora você tem a possibilidade de retornar e se deleitar nos manjares da sua terra natal. Está vendo, irmãos, o que o Espírito Santo faz? Todas as vezes que o povo da aliança se desviava, Deus, por meio do juízo, fazia com que eles retornassem a uma adoração centrada, onde o dia do Senhor precisa ser aquele dia onde a comunhão dos santos se reúne para dar e receber dons espirituais. Todo domingo, acho que meu filho sabe, meu filho deve ter falado: nossa, eu já sei o que o papai vai fazer domingo. A gente sai de carro, a gente ora na viagem, e nós vamos chegar na costa, nós moramos perto do mar, e ele vai falar: tá vendo lá? Tá vendo esse pessoal correndo? Tá vendo esse pessoal jogando vôlei? Eu acho que ele já tem tudo isso decorado. Tá vendo, meus filhos? No dia do Senhor, no dia de jubilação, de adoração, essas pessoas estão vivendo as suas vidas. E não é assim que será a segunda vinda de Jesus? Não será como nos tempos de Noé? Vão estar comendo, vão estar bebendo, vão estar dando-se em casamento. E vão ficar.
porque eles vão receber a ira de Deus. Eu digo para todos os crentes que o dia de domingo não pode ter programa. O dia de domingo ter o único programa devia ser esse programa. Senhor, que chegue o próximo domingo. Senhor, que venha o próximo domingo. Senhor, que eu possa ter jubilação, que o domingo seja o meu Shabat, que o domingo eu possa estar jubiloso em clamor de adoração diante daquele dia onde eu vou me reunir com os meus irmãos, não mais agora individual, mas tudo aquilo que eu vivi no individual, todos os dias em que eu peguei a palavra de Deus, todos os dias que eu tive acesso à lei de Deus, eu quero derramar naquele meu irmão no domingo, para que aquela diversidade de dons em unidade possa elevar ao Senhor aquele incenso de aroma suave e aceitável. Olha a importância do culto, irmãos. Está vendo? Dia do Senhor. Foi o dia em que aquele povo parou para ler. Esdras foi o profeta. Foi a boca de Deus para o povo. Esdras, ele teve aquele cuidado de reunir as melhores cópias do original para trazer para o povo, como aquele despenseiro, o melhor tesouro da terra. Não eram os diamantes, não eram os anéis pomposos de diamantes, não eram os carros importados. Mas para o povo, era a lei de Deus. A lei de Deus não é algo que podemos desprezar. E aqui eu quero falar dos dois pregadores, que são ministros do Evangelho. Você e eu, nós somos chamados, quando dirigimos aqui ao púlpito, que levemos a nossa Bíblia ao púlpito e que preguemos somente a Escritura. E todos precisam entender o que você está pregando. Mas uma coisa que me chama a atenção, o povo estava atento à leitura do livro da lei. Lembra? Verso 2, dia do Senhor. Verso 9, este dia é consagrado ao Senhor. Verso 11, este dia é santo. O que você está fazendo com o domingo? Domingo é dia de estar junto. Eu falo para minha esposa, amor, a gente precisa depois do culto terminarmos nesse momento e eu pregando Neemias e eu falava para minha esposa, amor, eu não estou vivendo o dia do Senhor como eu deveria viver. E minha esposa falou, é verdade, a gente está bem, se isso aqui é para os dias de hoje, nós estamos longe. O bom é que na África o culto começa e não era para terminar. E eu achava isso ruim no começo, sabe? Depois eu entendi, rapaz, eles entendem mais do dia do Senhor do que a gente. Porque é dia de jubilação e adoração congregacional. É dia santo, é dia consagrado. Não é que os outros dias não sejam santos, né, irmão? Porque se o Espírito Santo habita no crente, todo dia deveria ser santo. Mas esse é o dia que fazemos isso aqui, ó. Mas o que me chama a atenção é que o povo estava atento ao livro da lei. Olha o verso 3. E a leu em voz alta. De frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Uma marca de um crente que está cheio do Espírito Santo é a atenção que ele precisa ter quando o seu pastor está pregando a palavra de Deus. Você honra o seu pastor quando você está cala os seus olhos. Quando você põe 2 palitos de fósforo, um em cada olho, e fica assim. É essa a ideia do termo hebraico, e aquelas pessoas estavam tão sedentas da palavra de Deus, que eles ficaram de pé desde o alvorecer até o meio-dia em demonstração de atenção, de honra a Deus e daquilo que era mais importante na vida do povo de Israel, a restauração da autoridade da sola Escritura na vida daquele povo. Que a gente possa analisar o seguinte aqui essa manhã. A palavra de Deus, ela é autoritativa na sua vida. Ela é a autoridade máxima para você, de verdade. A Escritura é mesmo a sua regra de fé e de prática. Será que esses 2 testamentos inspirados por Deus é o centro gravitacional da sua vida e o coração da sua igreja?
Primeira marca de uma igreja firmada nas solas da reforma é a restauração da autoridade da palavra de Deus como sendo a única regra de fé e prática. É dessa forma, irmãos, que as nossas igrejas, que a igreja como um só povo sempre vai irá ter o anseio de querer estar buscando mais a Escritura como sua fonte única de vida que sacia a alma e que previne-nos contra as falsas doutrinas. O povo se reuniu aqui como um só povo, como uma só voz. Nós estamos aqui hoje, aqui não tem juiz ou médico, ou empresário, ou fazendeiro, ou lixeiro, é um só povo, como um só povo. E o povo pediu para aquele líder religioso, ei, nos ensina, porque estamos mortos de dentro para fora. Lê para nós a lei de Deus. E o povo não se cansou de ouvir as instruções. O povo estava atento, prestando atenção. Quer entender o livro de Apocalipse? É como ele fala ali no começo de Apocalipse, capítulo 1. Preste atenção nos detalhes. Algumas aplicações. A igreja, uma igreja firmada nas solas da reforma, tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Uma igreja firmada nas solas da reforma tem um povo sedento pela palavra de Deus. Uma igreja que está firmada na palavra de Deus, ela não aceita falsas teologias. Um crente cheio do Espírito Santo e firmado na palavra de Deus, ele presta atenção. Ele tem sede, ele busca e ele presta atenção. Lembra do que eu vou falar para vocês. Se a igreja estiver firme na palavra de Deus, ela irá experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Amém? Vamos ao ponto número 2. E agora nós vamos andar dos versos 4 a 6. Ou seja, diante da palavra de Deus e do culto público. Agora é a hora do culto público. Agora Neemias vai mostrar o que estava acontecendo quando eles leram a lei, quando Esdras lê. Diante da palavra de Deus e do culto público, nós precisamos ter reverência e adoração doxológica. Olha os versos 4 a 6. O escriba Esdras estava em pé, sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. Estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que um coração que foi reformado pela palavra de Deus tem reverência. Mas não somente isso, irmãos. Esdras se coloca diante do povo para ler a lei de Moisés. O culto público tem a ver com um pastor que está apto para proclamar o evangelho. Para ser aquele mestre que, por meio do seu sermão, vai trazer a instrução correta para o rebanho de Cristo. Você que está aí precisando analisar como o pastor está pregando aqui. Será que ele está pregando toda a verdade de Deus? Por meio do seu sermão, o pastor ele precisa expor os pilares da fé. Ele precisa expor as escrituras, mostrando a graça de Deus, mostrando que a justificação só vem pela fé e que somente Cristo pode salvar e que tudo o que fazemos aqui precisa ser para a glória de Deus triunfo. E é isso que nós vemos aqui, irmãos. Esse homem se coloca de pé, ele prega. Esdras, ele tinha auxiliares. Aquele púlpito, ele foi feito para pregar o evangelho, para explicar e expor a lei de Deus. E por meio dessa lei, o povo estava sendo humilhado, porque a lei de Deus precisa nos colocar no nosso devido lugar. Quando ouvimos o evangelho mostra quem nós somos.
O Evangelho mostra que não há isso, nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que entenda. É isso que fala em Romanos 3,10, todos se extraviaram, todos se desviaram e se fizeram inúteis. Diante de Deus, nós somos inúteis. Diante dele, sem Cristo, sem estar servindo a ele, nós somos mortos. Deus, quando vê um ímpio na rua, ele é o único que consegue ver o estado real daquela pessoa. Não é assim que o Evangelho começa? Quando pregamos o Evangelho, não mostramos, em primeiro lugar, o pecado. Não mostramos que aquela pessoa está debaixo da ira de Deus. É isso que Esdras está fazendo. É isso que nós, como pregadores, precisamos estar aptos, nós precisamos estar preparados para cultuar a Deus. Você precisa se preparar para cultuar a Deus no domingo. Eu preciso me preparar para cultuar a Deus com vocês no domingo. O domingo, por isso que aqui Neemias vai repetir a ideia de primeiro dia da semana. Aí ele vai dizer lá no verso 9, dia consagrado ao Senhor. No verso 11, dia santo. Por quê? Porque, irmãos, se nós não nos prepararmos para esse dia, você vai chegar aqui aos arrastos. Quantos de vocês assistiram algum filme de zumbi? O zumbi ele anda se arrastando, não é isso? Essa não é a perspectiva de um crente. Claro que nós temos os nossos dias ruins, nossos dias difíceis. Mas a ideia é que tudo que fazemos durante a semana, em adoração privada, precisa refletir no dia de hoje. E quando o pastor vem ao púlpito, ele precisa estar sendo aquele tipo de pessoa que tem o que derramar para aquela congregação, e aquela congregação precisa ter o que derramar para o seu pastor. É dar e receber dádivas espirituais. Há um lugar separado para esse fim, é o domingo, onde nós nos preparamos para cultuar a Deus. Está vendo? Não é de qualquer maneira. Há uma preparação semanal que culmina no dia de hoje. Mas o texto continua, ele vai dizer, então no verso 5, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. E essa ideia aqui é de colocar de pé reverência. Por isso que eu pedi para vocês se colocarem de pé. Você não está lendo o gibi da Turma da Mônica. Isso aqui não é a revista de maquiagem ou moda ou sei lá, outra coisa. É a palavra inspirada de Deus, que foi revelada de forma progressiva em uma linha de tempo de 1.600 anos. 40 homens foram usados por Deus para que nós estivéssemos aqui hoje. Você é um privilegiado. Você e eu, nós merecemos estar hoje aí fora, mortos. Mas Ele nos escolheu para estarmos aqui diante daquilo que deveria ser o centro gravitacional e o coração da nossa adoração. Todo o povo se põe de pé na hora da leitura. É reverência, é respeito, é honra à palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava se tornando suprema para esse povo. Aqui é uma demonstração de temor ao Senhor, nessa era liberal em que a gente vive, onde tudo é expressão de amor, onde tudo a gente pode fazer. Ter reverência a Deus se tornou uma coisa cafona. É o crente. Sabe, irmãos, é nessa era liberal que Deus nos colocou como arautos da verdade para demonstrar que existe sim um povo exclusivo, um povo separado, um povo adorador, um povo que tem reverência a Deus. Quantos crentes não têm reverência mais a Deus? Quantos crentes que se dizem crentes, né? Não sei nem se é salvo, estão vivendo uma vida de fornicação, uma vida de corrupção nos seus negócios, uma vida de prostituição, uma vida de mentiras, uma vida onde, você tem que respeitar, você tem que aceitar que dois homens ou duas mulheres possam se relacionar como homem e mulher. Ou seja, está tão diluído, está tão híbrido a teologia hoje no mundo que as pessoas estão aceitando. Eu estava vendo uma reportagem
sobre aquele autor que escreveu Uma Igreja com Propósito? Esse aí mesmo. Ele disse que há possibilidade, sim, de dois homens se casarem. Olha onde está chegando a teologia deste homem que vendeu o livro para o mundo todo. Por quê? Quando nos distanciamos da palavra de Deus, começamos a abrir concepções. Começamos a afrouxar as rédeas. Por quê? Porque senão nós iremos ser rejeitados. Mas olha o que acontece aqui. O povo se põe em pé na hora da leitura, eles se colocam em reverência suprema à palavra de Deus. Agora a palavra de Deus é autoritativa em suas vidas. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. Nós vamos ver no verso 6a que Esdras faz uma oração de gratidão e o povo acompanha, o povo bendiz o Senhor. É a adoração comunitária, é a adoração espontânea no culto público, irmãos. No culto público nós devemos ter reverência e adoração ao Senhor e bendizer ao Senhor. É aquele momento em que você dá um glória a Deus. Porque você quer bendizer esse Deus, porque você entende que não há nada maior ou melhor do que está diante a sua palavra, de saber que você foi marcado não com a marca da besta, não com a marca do mundo, mas com a marca de Deus, com o Espírito Santo que é selo, que é penhor e que vai nos conduzir até o fim dessa peregrinação, nessa caminhada, e vai nos entregar para o noivo, que é Cristo. O noivo vai falar: Pai, aqui estão aqueles que o Senhor predestinou. Aqueles por quem eu morri. É isso, irmãos. Nós não podemos perder a reverência. Nós temos que ter uma adoração radical. Isso é radical. E agora, lembra do Tobias, do Sambalate, das Asdoditas, daquele povo que estavam cercando Israel e queria matar o povo de Israel, os inimigos do povo da aliança. Agora essa adoração aqui, esses judeus, eles se esqueceram dos seus inimigos. Eles estavam vivendo pela fé. Eles haviam entendido que Deus havia sido gracioso novamente com eles. E havia permitido que eles retornassem à cidade de luz. Não dá para a gente encontrar nesse texto as 5 solas da reforma. Ou vocês acham que o povo merecia ter novamente o livro da lei com eles? Sola gratia. Deus tem de graça. Agora o povo não está mais preocupado com seus inimigos. Somente a fé. Porque humanamente falando, as pressões externas que nós sofremos todos os dias é para nos fazer desistir. É para nos fazer pensarmos que somos bons e que não precisamos mais servir a Deus. Agora estamos vivendo somente pela fé. É somente pela graça. Agora, ler o livro da lei é focar somente em Cristo, no Messias que haveria de vir. Eles estão chorando porque agora esse lamento é uma demonstração de adoração. É uma demonstração de que agora nós podemos receber o nosso Messias. E todo Israel se inclinou em adoração diante do Senhor. Olha como fecha o verso 6. E eles se inclinaram em adoração e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Adoração comunitária. Se inclinar significa se colocar debaixo da autoridade dele. É Deus, nós estamos reconhecendo que não há outro. Ou seja, eu e você, diante da palavra de Deus, precisamos nos inclinar o nosso coração em adoração verdadeira. Deus tem recebido a sua adoração. Você pode dizer sinceramente que o seu estilo de vida durante a semana tem elevado ao Deus triuno como um aroma aceitável a Ele. Irmãos, quando o povo da aliança, quando o povo de Deus experimenta da graça, da palavra de Deus, aí está a verdadeira adoração. Nós vamos começar a experimentar o que é adorar a Deus verdadeiramente. Esse povo está demonstrando deleite, esse povo está demonstrando adoração, esse povo está demonstrando reverência doxológica. Esse amém, amém, esse se inclinar para a adoração significa só lhe deu glória. Somente aí a fé seja a glória. Isso é doxologia. A doxologia é quando você
está tão na presença dele, tão na presença da palavra dele, que você pode gritar: Deus, a ti toda a glória. Esse povo está vivendo debaixo de adoração doxológica. Deus é glorificado por meio de um povo e por meio de uma igreja firmada nele e na sua palavra. Esses pilares precisam estar firmes em nós. Esses pilares da reforma é o que o povo está fazendo aqui. Estão se firmando, esses pilares novamente. Lembra? A primeira reforma acontece em Gênesis. De repente, essa é a segunda reforma. Eles agora estão protestando. Não queremos mais uma vida de idolatria. Nós queremos reconhecer que agora não pertence a Baal, que agora não pertence aos deuses cananeus, mas a Yahvé, e somente a Yahvé. Irmãos, diante do culto público, eu e você precisamos nos rendermos em reverência verdadeira e adoração doxológica. Nossas igrejas precisam se posicionar em adoração diante da palavra de Deus quando ela é pregada no culto público. Está vendo? O culto público é um lugar onde você adora a Deus em reverência, onde você derrama lágrimas. Nossas igrejas precisam ter a mente na palavra e o coração em oração. Essas duas verdades, elas são inseparáveis. Essa perícope, essa parte quer nos ensinar isso. Que nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E que a nossa adoração seja uma adoração que Yahvé, o Deus da aliança, irá aceitar. Tudo tem a ver com adoração. Tudo tem a ver com exaltar o nome dele por meio da nossa vida. Estamos juntos, irmãos? Último ponto. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em um casamento, quem já participou de um casamento aqui? Acho que quem é casado, todo mundo aqui já foi de um casamento, não é? Lá no casamento, quem que a gente tem lá? Alegria, não é isso? Vamos ser bem óbvios aqui. Alegria. Festa, não é isso? Mas um casal, e se for crente, então, um casal que vai cumprir os mandatos de Deus. Tá. Irmãos, diante da palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de trazer a alegria verdadeira. Não uma falsa alegria. Não uma alegria mentirosa. Esses são os últimos versos, de 7 a 12. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram um livro na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então, Neemias, o governador, Esdras, sacerdote, escribeu os levitas, que ensinavam o povo, e disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, pois por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Lembrando que depois desse dia, no dia seguinte, eles iriam começar a se preparar para a festa dos tabernáculos. Claro que isso é uma outra exposição. É tudo uma preparação. É tudo para Cristo. O povo queria tabernacular com o seu Deus agora. Então é tempo de festa, de alegria. Qual é a missão do pastor? Nossa missão aqui para os dois futuros pastores. Estou só colocando vocês aí, estou só amarrando vocês, né?
É conduzir as ovelhas em uma dieta saudável. Uma das marcas mais importantes de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Ela é a mais importante. A instrução da lei é que demonstra o caráter do nosso Deus. A dieta da sua igreja precisa ser uma dieta bíblica. Os versos 7 e 8 nos mostram isso. É uma explicação da lei. E na lei de Deus havia os 10 mandamentos. E nesses mandamentos, o povo da aliança precisava ser guiado por esses mandamentos. Porque esses mandamentos, essa lei, ela apontava para Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. E é isso, irmãos. Nós precisamos explicar o sentido real das Escrituras. Nós precisamos falar de todo o desígnio de Deus, de toda a verdade de Deus. Eu me lembro que eu fiz um pequeno artigo sobre fé e política. E eu mandei para muitas pessoas. E um amigo me mandou uma mensagem dizendo: é por isso que você vai lutar? Porque Moçambique é um país socialista. E se você fala contra o Estado, você pode ser expulso do país em 24 horas, ser preso, ser torturado, enfim. Pode acontecer muitas coisas. E eu falei, tá, eu estou meditando em Romanos. O que eu faço quando eu chego em Romanos 13? Eu rasgo, eu não prego todo o desígnio de Deus, eu não prego toda a verdade de Deus, eu pulo isso por causa de medo. Eu perguntei para esse meu amigo. Esse meu amigo falou assim, poxa, me perdoa, cara, eu não amanheci legal. Eu vi esses acontecimentos políticos em Moçambique e eu tive medo quando eu olhei isso. E eu falei, não, eu agradeço a preocupação. Mas nós estamos aqui para pregar toda a verdade de Deus. E a lei de Deus fez com que esse povo chorasse. A lei de Deus fez com que esse povo se derramasse em lágrimas. Porque a lei de Deus estava humilhando aquele povo, lembrando daquele povo, para aquele povo que eles estavam em pecado. Que eles haviam abandonado a sua dependência exclusiva ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que apareceu para Isaías em um alto e sublime trono, ao Deus que mostrou para Isaías que os serafins tampavam seus olhos porque não conseguiam contemplar a glória daquele rei. E nós ainda estamos, muitas das vezes, vivendo de uma forma que não está demonstrando o verdadeiro temor daquilo que estamos lendo na sua palavra. Até os serafins tampavam seus olhos. Imagina nós, que não somos angelicais. Queremos morrer. Irmãos, é o nosso papel esclarecer e fazer o povo de Deus entender por meio da pregação expositiva do Evangelho. A exposição da palavra de Deus, ela traz fortalecimento, encorajamento, fé, doutrina, temor, reverência, adoração e piedade. É todo mundo agora não é só Esdras. Neemias está ajudando, os levitas estão explicando. Você que é crente precisa começar a expor o Evangelho em todo lugar, em todo tempo. É isso que está acontecendo aqui. Esdras, Neemias e os levitas estão expondo o evangelho que eles tinham, a revelação que eles tinham aqui até então, para o povo da aliança. E o povo da aliança começa a chorar. Não sei vocês, quando Jesus me salvou, eu chorei. Porque eu vi quem eu era. Eu vi que eu não prestava. Eu vi que eu era o segundo maior pecador. Porque primeiro foi Paulo. Ele roga para si esse título. Diante da palavra de Deus, irmãos. Essa é a ideia. Essa ideia é agora que o povo foi humilhado pela verdade, os versos de 9 a 12, nós vamos ver que os líderes estão consolando o povo. Ei, não chora. Ok, agora que vocês entenderam qual é o lugar de vocês, se alegrem. Porque é dia do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos aqui hoje. Quantos amigos de vocês que vocês conhecem que não são crentes, que estão hoje debaixo da ira de Deus? Gente, isso aqui é a antessala do grande e glorioso dia. Se você não entender isso, domingo vai ser mais um dia para você. Não, domingo é dia de você estar aqui. Sabe o que eu acho muito interessante? Vê se a adventista faz alguma coisa no sábado. Eles guardam o dia do Senhor deles, que não é o nosso Senhor, é claro. Está vendo, irmãos? Isso é uma demonstração
Eu não quero que você se transforme em adventista não, tá? Porque é uma seita não de Deus, é uma seita, é diabólico. Mas uma coisa interessante é como eles entenderam o princípio regulador do Shabat, do dia, que para nós é o domingo. É a ressurreição de Cristo que demarca o novo dia de adoração congregacional. É dia de alegria. Por isso que você precisa se preparar. Você vai sair daqui hoje? Hoje é dia de se preparar para o próximo domingo. Segunda-feira, pro domingo, terça-feira, tudo que você fizer tem que apontar para o dia do Senhor. É como eu falo com os nossos filhos nos nossos cultos domésticos semanais. Por que nós fazemos o cultinho da família? Aí eles já sabem de qual eu pergunto, porque eles já sabem, decoraram. Porque esse dia aponta para o dia do Senhor, que é domingo. O culto doméstico aponta para o dia de domingo. O que eu faço aponta para o dia de domingo. O que eu como, o que eu penso, tudo é para hoje. Você vive para hoje. Você vive, respira a semana toda para falar, Senhor, tudo que o Senhor me deu essa semana eu quero derramar. E aqui está, respondo para isso. E eles disseram ainda, vão comer e beber do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Imagina uma nação sem poder bélico nenhum, era Israel aqui. Eles não tinham como se comparar com nenhum inimigo. Por isso que a alegria do Senhor precisava ser a força deste povo. Então esse texto mostra o dia do Senhor e a beleza da graça. O povo da aliança, após a leitura da lei de Deus, reagiu, lembra, com lágrimas, com choro. Mas agora é hora de festa. Agora é hora de se preparar. O dia do Senhor é o dia da congregação, é o dia onde os santos precisam se reunir em alegria congregacional. Esse é o sentido do culto. Enquanto somos humilhados pela pregação, somos edificados em alegria comunitária. Olha só que coisa bonita. E não só isso, com um derramar gracioso de generosidade. Ei, se o teu irmão não tem, você precisa dar. Às vezes pensamos muito em nós mesmos. Nós somos muito egoístas por natureza. Essa é a nossa natureza. Somos egoístas. O nosso ego é muito grande. E nós só pensamos em nós mesmos. Mas aqui a Bíblia fala, você precisa ser generoso. A palavra de Deus, ela precisa nos confrontar o pecado, mas ela também precisa mostrar a beleza da graça de Deus em nos transformar de dentro para fora e nos fazer generosos e nos fazer dar mais do que receber. Irmãos, a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser o coração do povo de Deus. A pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas precisa ser o coração da nossa adoração a Deus. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Precisamos ter a sede que esse povo está batendo. Nós sabemos o fim triste desse povo. Nós sabemos que daqui a pouco, depois desse momento de avivamento, de reforma espiritual, depois da festa dos tabernáculos, onde é o vislumbre da glória do Messias, eles vão se desviar. Eles vão colocar Tobias para dormir dentro do Santo dos Santos. 10 anos depois, o povo se desvia. Isso é brincadeira, não é? Mas isso é comum. No dia em que nós nos distanciamos da palavra de Deus, não é verdade? Naquele dia que você não lê a Bíblia, que você não faz a sua devocional, naquele dia que você não ora, você fica bem? Eu não fico, não. Eu fico chato, eu fico grosso, eu fico carnal. Porque é isso que acontece quando nós nos distanciamos por um dia da vida de comunhão e das disciplinas espirituais e glorificam a Deus. Irmãos, é no dia do Senhor, no domingo, onde o povo de Deus, onde a Assembleia de Deus, onde o povo da aliança, onde o povo do pacto se reúne em adoração e festa, em unidade, em cumplicidade, para glorificar ao Deus triuno, para demonstrar sua fé em Cristo. Olha, esse povo abandonou o medo, somente a fé em Cristo.
Acabou, não tem mais Sambalate, tem mais tem mais Tobia, Tobia, não tem mais os asdoditas, os árabes. Eles não estão mais preocupados com eles querem adorar o seu Deus. Eles Eles perderam a vergonha. Pode. Eles perderam a vergonha. Às vezes temos vergonha de proclamar o nosso Deus. Medo. Não Não sei quantos de vocês já pregaram dentro de um ônibus, no no trabalho. Eu Eu só sei que se você entendeu que a a palavra de Deus precisa ser o centro gravitacional da sua adoração, você você precisa pegar essa verdade e proclamar, sem medo. sem medo. As As pessoas precisam ver que você é um adorador diferente. Porque Você adora o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Só há verdadeiro deleite quando a igreja se reúne para viver debaixo dos firmes fundamentos da fé cristã. Agora, a alegria do Senhor, a justiça social está sendo restaurada, a generosidade bíblica está sendo restaurada, a pregação da palavra de Deus está sendo restaurada, está tudo sendo restaurado, está tudo sendo avivado. E agora eles vão festejar, vão comer, vão beber, vão se deleitar, vão jubilar na presença do Deus com alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. Irmãos, a palavra aplicada traz para a igreja adoração verdadeira. Neemias e Esdras e os levitas chamam a atenção daquele povo para o dia do Senhor. Eu quero que você não se esqueça disso. Venha domingo ouvir esses dois homens como sendo o dia mais importante. Venha domingo cheio do Espírito Santo, para que você derrame no seu irmão, que ele derrame em você dádivas espirituais. Lembra o que Paulo fala em Romanos 1, ali no verso 14? Quando chegar em Roma, quero poder compartilhar algum dom espiritual com vocês. Você tem dom espiritual para compartilhar comigo? Essa semana? De repente vocês já fazem isso. Parabéns. Ligue para os seus irmãos aqui. Pergunte para ele, irmão, como você está? Persuada ele, se ele fala, estou bem. Irmão, como você está? Estou bem. Irmão, como você está? De repente ele vai começar a derramar lágrimas. A receita está preocupado comigo mesmo. Deixa eu adorar a Deus com ele. Eu me lembro que eu estava na rede, estudando, recebo uma ligação. Oi, pastor. Digo, opa, meu irmão. Então, diz lá o que você está precisando. Não, pastor, de nada. Eu só quero orar pelo Senhor. Eu comecei a chorar. Falei, irmão, eu estava precisando disso. Porque eu estava me sentindo abandonado pela igreja de Cristo. Eu falei, não, pastor Deus, vamos orar juntos. O que é isso, irmãos? O final disso é que o povo, diante da palavra de Deus, entendeu que estava em pecado. Mas somente por meio da palavra de Deus, eles puderam desfrutar da beleza da graça, da beleza daquele que um dia iria vir para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E nós agora estamos esperando aquele que veio e que voltará. Quem é que lembra do maior organismo vivo da Terra? Que o maior organismo vivo da sua vida seja a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o centro gravitacional da sua vida e o coração da sua adoração. Porque é só assim que nós iremos experimentar uma verdadeira reforma espiritual dos nossos corações. Qual é o maior organismo vivo da sua vida? Vamos orar. Santo Deus, será mesmo que a tua palavra é como pando? Será que a tua palavra é o maior organismo vivo da nossa vida? Será que a tua palavra, ela
é autoritativa, é a minha regra, é a nossa regra de fé e prática. Deus, nos perdoa se ainda tem coisas externas que está tomando a primazia daquilo que deveria ser o maior tesouro do nosso coração. Senhor, assim como o Teu Espírito Santo trouxe avivamento espiritual aqui nesse dia de culto solene, que o Senhor traga nos nossos corações também este avivamento. E que o maior organismo vivo seja a Tua palavra na nossa vida. E que possamos adorar ao Senhor por meio da Sua palavra todos os dias. E que o Senhor nos encha, Espírito Santo, para que possamos proclamar toda a verdade do Senhor. Deus, esse texto nos mostra que nós precisamos ser confrontados ao nosso pecado, mas ao mesmo tempo mostra a beleza da Tua graça e nos dá todos os dias a oportunidade de ler a Sua lei e nos deleitarmos de forma jubilosa, a ponto de chorarmos na Tua presença e a ponto de sermos restaurados. Que a pregação da palavra do Senhor seja o coração da nossa adoração. Obrigado, Deus, por esse tempo com os meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.